você ser igual o Pablo Vittar, você. As piruinhas tudo saiu da balada direção à favela. Vamos todo mundo curtir a favela, vamos todo mundo usar tudo que tiver pra usar. Que aquela noite era a noite. Andei 10 metros, a minha mãe me catou. Eu bem plena, indo com as minhas amigas. E aí? A partir de agora vai ser um pouco delicado. Eu queria colocar um óculos porque eu tenho medo de chorar. Mas eu não vou chorar porque eu sou forte. Tá eu andando bem plena, indo em direção à favela. Do nada, assim, eu sinto uma presença de um carro parando assim atrás de mim. Senti uma presença. Virei os olhos e não mexi a cabeça e olhei assim. Um carro prata. Verdade, qual é a cor do carro da sua mãe? Vermelho. Mentira, era prata. Na hora eu sabia que era ela e disfarcei. Gente, a cena foi literalmente isso. Jurei por tudo que minha mãe não ia me reconhecer e que eu ia passar super batida. Porque minha mãe acelerou, abaixou o vidro, tava minha mãe e meu padrasto. Minha mãe falou, entra no carro. E veio no meu pensamento. Foi bom enquanto durou. Quando eu entrei no carro, foi um silêncio frustrante. A gente andou uns 30 metros de carro num silêncio. A minha mãe não falava nada pra mim. E muito menos meu padrasto. Mas meu padrasto também tem que falar nada. Completamente bêbada e com medo extremo da minha mãe, comecei a chorar. E comecei a falar que aquilo não era culpa minha. Depois daquele silêncio enorme, minha mãe foi abrir a boca pra falar comigo pela primeira vez quando chegamos em casa. Some daqui e vai pra casa do seu pai e vê se ele te aceita assim. Minha mãe me expulsou de casa e mandou eu descer pra casa do meu pai daquele jeito. Se nem ela, que é presente na minha vida, sabia que eu era assim, quem dirá o meu pai que eu falava uma vez no ano. Naquela época, meu pai era meu vizinho. Mas sim, eu falava com meu pai uma vez no ano, mesmo meu pai morando do meu lado. A única coisa que eu fiz foi pular o muro do meu quintal pro quintal do meu pai, bater na porta, acho que era, sei lá, 4 da madrugada. A irmã da minha madrasta abriu, me viu, não falou nada também, porque ela não tem que falar nada. Pedi pra ela chamar meu pai no quarto dele, ela foi. Meu pai saiu do quarto e me viu. Eu tava sentada na mesa, meu pai sentou e olhou assim pra minha cara. Gente, eu comecei a cair no choro, comecei a chorar igual uma condenada. Fui expulsa! Gente, juro, isso foi tão traumatizante. Meu pai olhou pra minha cara e falou o seguinte: pra morar comigo, tem que ser homem. Eu olhei pra cara dele, comecei a chorar mais e fui embora. Volta já de arrependida pra casa da mamãe. Eu fui expulsa da casa da minha mãe e depois eu fui expulsa pela casa do meu pai. Quando eu pulei o muro, minha mãe já tava lá fumando o cigarrinho dela porque ela sabia que meu pai não ia aceitar. Quando eu voltei falando que meu pai não me aceitou, a minha mãe jogou uma forma de bolo, sabe, grandona quadrada, jogou no chão. Ela disse pra mim, tira a roupa e a peruca. Pronto, gente, tava eu 4 horas da manhã no frio, no quintal de casa, tirando todas as minhas roupas e minha peruca, colocando na forma. E minha mãe fala, taca fogo. Gente, eu pelada, no meio do frio, 4 horas da manhã, tacando fogo na roupa que não era minha e na peruca que eu ralei pra comprar. Isso, eu taquei fogo em tudo que tinha. Minha mãe pegou a bandeja, jogou na pia e a bandeja toda encraquelada preta de queimadura. E ela falou, amanhã eu vou chegar do trabalho, eu quero essa bandeja limpa, porque se não tiver você vai tomar um pau. Nessa noite ela não falou mais nada, ela tirou meu celular, eu fui pro quarto e comecei a chorar muito. Acho que nunca na minha vida eu chorei tanto como eu chorei naquele dia. Juro pra vocês, eu acho que naquela madrugada eu só não fui na cozinha pegar uma faca e ó, em mim, que eu sabia que se eu pisasse o pé na cozinha e minha mãe soubesse que eu tava na cozinha, ela ia levantar e ia me dar um pau. Eu dormi quietinha, mansinha, minha mãe foi trabalhar no outro dia. Quando eu fico triste, eu meio que durmo o dia todo. Então eu dormi, minha mãe foi trabalhar, minha mãe voltou do trabalho. Quando minha mãe chegou do trabalho, eu ainda tava dormindo. Minha mãe me acordou e começou a falar um monte pra mim. Falou que eu sendo uma travesti, eu nunca seria nada na vida, a não ser prostituta. Começou a chorar na minha frente. Eu comecei a chorar mais que ela. Um escândalo nessa casa. E no fim, eu me destransicionei. Cortando palhinha do tempo de hoje, ontem foi Dia das Mulheres. E minha mãe me deu uma flor de Dia das Mulheres. Gente, a história do processo de aceitação da minha mãe e a história do processo que eu voltei à transição é a história pra outro dia. Aí vocês me perguntam, mas como que você conseguiu o respeito e a aceitação da sua mãe? Gente, então, teve um dia que eu me estressei, dei uma porrada na mesa e falei, eu sou travesti mesmo, na cara dela.